Oi, gurias, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido no workshop, acabei de gravar uma aulinha focada em vídeo e fotografia com contorno e iluminação bem marcado para vocês. Eu reproduzi essa maquiagem aqui, eu espero que vocês gostem, espero que vocês consigam reproduzir. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar, a gente pode conversar, a gente pode combinar um encontro online também, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vamos acompanhar essa aula então. Beijo! Gurias, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa maquiagem é limpar a nossa pele. Aí eu tô usando lencinhos umedecidos, vocês podem usar lencinhos umedecidos também ou um sabonete de limpeza da preferência de vocês. Lembrando que os lenços umedecidos, eles não podem conter demaquilante, porque o demaquilante vai ficar na nossa pele e não é o que a gente quer. Ao longo do dia, esse demaquilante vai acabar expulsando com mais rapidez a maquiagem da pele. Depois que a gente fizer a limpeza da nossa pele, então a gente vai hidratar nossa pele. Aí eu escolhi uma bruma hidratante. Eu faço a aplicação da bruma por todo o rosto, a uns 15 centímetros de distância. Depois eu espero esse produto secar na pele. Observem que ao aplicar o hidratante na pele de vocês, se ele demorar bastante para absorver, significa que vocês já estão com a pele bem hidratada. Isso é um bom indicativo. Escolham produtos específicos para a pele de vocês. Pele oleosa deve hidratar a pele também, tá bom? Não pulem esse passo se tu tiver a pele oleosa. A pele oleosa também precisa ser hidratada. Algumas pessoas confundem pele oleosa com hidratação. Tá? O hidratante ele só vai repor água na célula. Aí eu escolhi um hidratante bem denso para passar só abaixo dos olhos, porque eu tenho essa região dos olhos um pouco mais seca. Se esse for o teu caso, também escolha um hidratante que seja mais denso nessa área. Aplico com os dedos mesmo. Como a gente está fazendo automaquiagem, a gente tem que lembrar que a gente tem isso como artifício a mais na maquiagem. É muito bom poder usar as próprias mãos durante a maquiagem. Caso tu tenhas a pele muito oleosa, aí eu não te aconselho a usar os dedos. Aí eu aconselho a usar um pincel para fazer a aplicação dos produtos mesmo antes da maquiagem. Agora eu estou passando mais um hidratante de certa forma. Esse produto a gente chama blindagem. Ele faz com que a maquiagem dure por mais tempo na pele e seja resistente a lágrima e suor. Então eu aplico toda uma quantidade bem generosa e vou espalhar com os próprios dedos de novo. Lembrando que se tu tiveres a pele oleosa, te aconselho a usar um pincel. Vocês podem optar por um pincel como esse, que é o pincel Dual Fiber. Ele tem cerdas naturais e cerdas artificiais. Agora a gente espera esse produto secar e vai para o próximo passo. Agora a gente vai aplicar um primer na pele, lembrando que o primer é só para quem tem poros realmente dilatados. Se você não tem poros dilatados, eu não recomendo que tu use primer, porque o primer é para preencher aqueles furinhos da pele, são os poros dilatados mesmo. Evite passar primer no nariz, porque no nariz geralmente a gente possui poros, cravos e não poros, tá? Aqueles pontinhos pretos, algumas pessoas confundem com poros dilatados, quando na verdade são cravos. Passe bem pouquinha quantidade, como eu mostrei para vocês no vídeo, e vem dando batidinhas e leves arrastadinhas, como eu estou fazendo agora no vídeo. Eu só tenho poros dilatados nessa região que eu estou mostrando para vocês. Então, façam a mesma coisa. Passem o primer somente nas regiões onde vocês têm poros dilatados. Agora nós vamos para a base. Eu vou fazer uma misturinha entre duas bases, a da Boca Rosa Francisca e a da Mary Kay Bronze 2, porque a gente vai querer uma base um pouquinho mais escura que a nossa pele, de 1 a 2 tons. E eu vou misturar também essa blindagem para deixar minha base mais fluida, que é uma excelente dica para quem tem pele madura. Essa blindagem também vai deixar nossa base mais resistente à água e ao suor. Vou misturar aqui e aplicar no rosto. Eu coloco cerca de 6 gotas de blindagem para misturar na base. Agora a gente vai aplicar essa base no rosto. Vocês podem aplicar com as próprias mãos, com os dedos. Eu tô fazendo com a espátula porque eu tenho espátula, estava misturando com ela e eu não quero desperdiçar produto. Mas vocês podem fazer a aplicação com os próprios dedos, como eu vou fazer agora, para mostrar para vocês.
Espalha toda essa base no rosto, só para vocês aproveitarem bem o produto. Eu espalho com os dedos mesmo, tiro toda a base da plaquinha. Eu vou espalhar essa base no meu rosto com um pincel de base, é um pincel chanfrado, um kabuki chanfrado da Mary Kay, mas vocês podem usar qualquer pincel de base. Eu prefiro espalhar com o pincel porque ele dá um acabamento, uma cobertura maior. Reparem que eu estou dando batidinhas e não arrastando o pincel. São leves arrastadinhas, muito leves. Mais batendo o pincel no rosto do que arrastando esse pincel no rosto, porque a gente não quer retirar todo o produto que a gente colocou embaixo, inclusive o primer. No pescoço, sim, vocês podem arrastar o pincel. Espalhem bem esse produto por todo o rosto, pode passar na pálpebra, porque a gente está falando em automaquiagem, e automaquiagem é praticidade. Vocês podem trazer esse produto para as orelhas também, para ficar um acabamento bem perfeito e fazer uma união bem certinha com o resto da pele. Agora sim a gente vai fazer acabamento dessa pele com a esponjinha. A esponjinha tem que estar úmida. E aí vocês vão dar leves batidinhas, mas é leves batidinhas mesmo, tá, gurias? Leves batidinhas por todo o rosto, pra gente tirar qualquer possível marquinha que tenha ficado do pincel. A esponjinha serve para isso, para espalhar todo esse produto uniformemente e para deixar um acabamento mais natural também. Agora a gente vai fazer a aplicação do contorno. Para vídeo e fotografia, eu sugiro que vocês escolham contornos sempre líquidos ou em cremes, produtos cremosos em geral. A gente vai molhar um pincel, eu peguei um pincelzinho do Fiber, que ele tem uma área de aplicação bem pequena. Eu começo da raiz do cabelo em direção ao nariz ou em direção à boca. No meu caso, o meu contorno é em direção ao nariz. Mas se tu tiver um rosto que tu quer alongar, tu vem com esse contorno em direção à boca, deixando 2 dedos de distância. O meu rosto, ele já é um rosto longo, então eu quero encurtar o rosto. Aí eu trago esse contorno em direção ao nariz. Se vocês quiserem uma consulta personalizada de visagismo, vocês podem entrar em contato comigo e a gente conversa sobre isso, ok? Reparem que eu já venho aplicando e esfumando aquele traço para ser mais fácil a minha aplicação. Ao invés de colocar muito produto no pincel e depois vir esfumando, eu já venho fazendo os dois, aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Faz a aplicação desse contorno com bastante calma, tá bom? Coloca pouco produto no pincel. Se colocar bastante, não se desespera. Tenha sempre um guardanapo junto consigo para ir limpando o excesso de produto no pincel, como eu tô fazendo ali. Eu tô aplicando o pincel no guardanapo para tirar o excesso de produto. Aí eu venho, trago um pouquinho mais para reforçar do outro lado. Reparem que eu faço um traço bem marcado. E a gente vai esfumar as bordas desse traço. Nós queremos esfumar as bordas desse contorno. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é, se vocês têm as bochechas salientes, vocês devem fazer a marcação de contorno por cima da bochecha, como eu estou fazendo aí. Porque tudo que a gente contorna, a gente esconde e tudo que a gente ilumina, a gente expande. Então vocês têm que ter isso em mente na hora de fazer a maquiagem de vocês. Finaliza com a esponjinha úmida, dando batidinhas, lembrando sempre na borda do contorno. A gente não quer remover o contorno que a gente fez, a gente só quer suavizar as bordas desse contorno. Agora eu começo a marcação de testa. Como a minha testa é bem grande, o meu terço superior, ele tem um espaço maior do que o meu terço inferior, eu venho diminuindo bem a minha testa, sempre ali da raiz do cabelo, puxando de dentro para fora. Reparem que eu apliquei bem na raiz do cabelo e eu venho trazendo para dentro, mas arrastando, puxando sempre para fora. E esse arrastar é modo de dizer, tá? Porque eu venho mais dando batidinhas do que arrastando propriamente dito o pincel. Agora a gente pega um pouquinho mais de produto no pincel e eu vou contornar o terço inferior. Eu venho contornando ali o meu queixo porque eu acho o meu queixo longo, então eu quero diminuir essa sensação de rosto muito alongado. Escondo também bastante a papada e venho fazendo um traço rente toda a linha da mandíbula.
Agora nós vamos fazer a aplicação de corretivo nas áreas de iluminação. Eu uso esse corretivo da Boca Rosa, usem um corretivo de 1 a 2 tons abaixo do tom natural de vocês. Eu coloco um pouquinho na minha plaquinha porque eu vou colocar uma gotinha dele para diluir, porque eu quero que esse produto fique mais fluido e menos marcante, tá bom? Eu tenho bastante linhas de expressão, então quanto mais fluido esse produto for, menos ele vai marcar abaixo dos olhos. Uma gotinha só de diluidor é o suficiente. Eu faço aplicação bem no canto interno ali da pálpebra inferior, como vocês podem ver, bem pertinho do nariz, que essa é a região onde a gente vai iluminar. Peguem um pincelzinho fofinho, assim, se vocês quiserem também, porque assim, de novo, ressalto, assim eu vou ter menos produto ali, vai ficar menos carregado, vai ficar mais fácil na hora de esfumar e vai marcar menos as linhas de expressão. Eu uso novamente a minha esponjinha, que eu usei para aplicação da base e do corretivo. Venho dando batidinhas, lembrando, não é totalmente em cima do produto. Ali no início, a primeira batida a gente faz em cima do produto, depois a gente vem nas bordas. Nunca arrastando esse produto, porque a gente não quer tirar os produtos que estão abaixo desse corretivo. Nós daremos batidinhas nas bordas, em todo esse corretivo, em todas as áreas que nós iluminamos. Sempre tirando o excesso de produto, porque nós não queremos expandir esse produto para outras áreas, além da área onde ele deve ficar. Agora nós vamos pegar o pincel que a gente usou para fazer o corretivo, a gente vai tirar todo o excesso de produto dele no guardanapo para fazer a aplicação do blush. Nosso pincel já está limpinho, pronto para receber outro produto em creme. Eu escolhi 2 batons para fazer a aplicação, esse mais rosadinho e um mais laranja. E por que a gente vai fazer a aplicação do corretivo do blush em creme? Porque dessa forma a maquiagem de vocês vai durar muito mais também. E é o que a gente quer, porque geralmente quando a gente faz gravação de vídeo a gente acaba demorando um pouquinho mais. Então a gente quer que essa maquiagem dure bastante. Aí eu tiro o excesso do produto na mão antes de ir pro rosto. E aí sim eu venho fazendo a marcação do blush. O blush eu coloco logo acima do corretivo e eu não trago até muito à frente. Vocês têm que lembrar que blush bem na frente das maçãs traz aquele ar mais jovial. Então, se a tua intenção não é ficar com ar mais infantil, mais romântico, você não deve fazer essa marcação. O blush deve vir até o início, o final dos olhos, do canto dos olhos externos, tá bom? Tenham isso em mente. Lembrando que, se vocês quiserem fazer uma consultoria visagista personalizada, eu faço também. Na consultoria visagista, eu faço uma análise completa do teu perfil, análise de temperamento, o que você gosta, o que você não gosta na maquiagem, como você gosta de se mostrar perante as pessoas, o que você gosta de transparecer através da sua maquiagem. Eu faço uma análise completa dos terços de medida de olhos, medida de nariz, boca, enfim, é uma análise bem personalizada que eu vou ensinar vocês aonde e como aplicar cada produto individualmente. Depois de ter feito a aplicação do blush e esfumado com a esponjinha, como a gente fez com os outros produtos, nós vamos selar a pele. Então a gente vai pegar um pó translúcido, pode ser um pó translúcido com cor, esse meu tem um pouquinho de cor. Vamos pegar na esponjinha, pode ser a mesma esponjinha que a gente usou. Vamos tirar o excesso de produto dessa esponjinha na tampinha mesmo do pó. E a gente vai aplicar abaixo da região dos olhos, nas áreas onde a gente iluminou, testa e queixo.
Eu viro a esponjinha ali para tirar qualquer excesso de produto que tenha ficado abaixo dos meus olhos antes de fazer a selagem dessa região. Vem aplicando assim, vem dando batidinhas levezinhas, pode ver que eu tô com a mão bem leve, não arrasta o produto, tira o excesso na tampinha e repete do outro lado. Depois de fazer a aplicação do pó translúcido em toda a região que a gente quer selar, nós vamos retirar esse pó com a aplicação de pó compacto com um pincel bem fofão, como eu mostrei para vocês. Eu vou usar essa paleta da Ruby Rose e vou usar um pó do tom da minha pele para remover o excesso do pó translúcido. Reparem que eu dou arrastadinhas, mas com a mão muito leve. A mão mal passa ali, é muito leve mesmo. Vocês têm que fazer essa retirada de pó em excesso, pó branco, de uma forma muito sutil, muito leve. Venho retirando tudo, ó. Tá? Bem suavemente. Agora a gente vai pegar um pó um pouco mais escuro da mesma paleta de pó para selar o contorno que a gente fez em creme. Lembrando que a carga maior vai ficar sempre lá no final, a gente começa da raiz do cabelo para frente. Lembrando que a gente vai selar toda a área que a gente fez o contorno em creme, tá bom? Assim como a área de contorno e iluminação, nós precisamos selar também o blush que nós fizemos em creme. Então, eu vou usar essa paleta da Uni. Eu vou deixar listado para vocês lá no nosso grupo do Telegram todos os produtos que eu usei nessa maquiagem, tá bom? Inclusive os pincéis, para facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram sugestões de produtos. Reparem que minha mão está sempre no final do pincel e eu sempre que coloco mais carga no pincel, eu retiro o excesso na própria plaquinha, ele dá uma batidinha para tirar o excesso de produto e não ficar tão marcado. Embora nessa maquiagem a gente queira uma pele bem marcada para aparecer bem no vídeo, porque fica muita incidência de iluminação no nosso rosto. Agora eu pego o iluminador, vocês reparem que eu pego pouco produto no pincel e eu faço movimentos de vai e vem bem rápidos, que é para ativar a carga do nosso iluminador. E eu não coloco muito produto, é só esse movimento que ativa a carga desse produto. Esse pincel é um pincel da Macrylan, depois eu vou deixar a referência para vocês. A região do iluminador é sempre numa setter, na maçã do rosto. Agora nós vamos aplicar novamente corretivo, mas apenas na nossa pálpebra superior. Com a esponjinha nós vamos esfumar e espalhar todo esse corretivo pela nossa pálpebra. Agora a gente vai pegar um pincel grande de esfumar, como esse que eu mostrei para vocês. A gente vai pegar, eu vou usar aquela paleta de pós, porque a ideia é mostrar para vocês que a gente não precisa ter muita coisa para fazer uma maquiagem bonita, tá? Eu vou pegar peguei um pó ali bem clarinho para selar essa pele.
Eu selo primeiro o canto externo e o canto interno, embora eu vá selar todo esse corretivo com essa mesma cor de sombra, tá bom? Essa cor vai ser a nossa cor de transição para uma sombra um pouquinho mais escuro que a gente vai aplicar, mas mesmo assim em tons bem clarinhos. A gente faz a aplicação, então, por toda a pálpebra e vocês têm que ter em mente que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Agora a gente vai pegar um tomzinho um pouquinho mais escuro que aquele, com o mesmo pincel, mas a gente não vai aplicar na pálpebra toda, a gente vai aplicar no canto externo, trazendo para o côncavo um pouquinho abaixo da linha onde a gente tinha aplicado a primeira sombra. É só no côncavo mesmo. Canto externo, trazendo para dentro do côncavo. Como eu estou trabalhando com sombra clara, eu já aplico e esfumo. Então a gente coloca a carga no pincel, coloca na pele e já vem esfumando. Se fosse uma sombra escura, nós não faríamos isso para não abrir buraco. Mãozinha sempre no final do pincel, vem arrastando bem levezinho. Esse pincel mal encosta na pele, tá? E é assim, o ideal é um pincel bem macio. Vou deixar referência de kits de pincéis para vocês também. Lembrando, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora nós pegaremos um pincel de aplicação de sombra para aplicar uma sombra um pouquinho mais clara no canto interno dos olhos. A gente vai pegar carga de produto e vai aplicar sem arrastar muito esse produto na pálpebra, tá? Nós vamos dar leves batidinhas. Pode ver que eu dou batidinhas bem rapidinhas. Agora com um pincelzinho de esfumar menor, nós vamos fazer a aplicação de um marronzinho da mesma paleta de pós, um pouquinho mais escuro. Vocês podem perceber que a gente usou 3 tonzinhos de pó marronzinho, né? 4 considerando com o clarinho. Tudo da mesma paleta de pós. O mais importante da automaquiagem para mim é ensinar a praticidade. É ensinar vocês a fazer com que os produtos de vocês tenham diversas aplicações. Observem que eu aplico esse marronzinho somente no cantinho externo, trazendo bem para a linha do côncavo. Eu não subo com ele onde a gente passou o pincel maior. É só na linha do côncavo e bem no cantinho externo do olho. Também não subo com ele na sombra mais clarinha que nós aplicamos no canto interno dos olhos. Agora a gente vai aplicar esse iluminador no ponto alto da nossa pálpebra. É abaixo do ponto alto da sobrancelha, na verdade. A gente vai voltar na nossa paleta de pó coringa e vai pegar esse tomzinho que a gente usou por último na pálpebra superior. Vamos pegar um pincel de precisão e aplicar na pálpebra inferior, bem naquela bolsinha que a gente tem abaixo dos olhos. Pode aplicar com vontade, já vem fazendo aplicação e esfumando essa sombrinha ali. Esse detalhe é muito importante a gente fazer porque ele disfarça tanto as linhas de expressões que fiquem naquela região, quanto a própria bolsinha, e ele aumenta o olhar. Se tu tiver olhos pequenos, ajuda muito. Agora a gente vai pegar um pincel lápis para fazer o esfumado da parte inferior dos olhos. A gente vai pegar aquela sombrinha clarinha que a gente usou anteriormente, que foi a segunda sombra que a gente usou, e vai esfumar esse marronzinho mais escuro com, bem nas bordinhas, a gente vai esfumar com esse marronzinho mais claro, bem nas bordinhas dele. Na linha d'água, eu vou fazer a aplicação desse corretivo, ele tem um tom caramelo. A gente aperta um pouquinho a linha d'água para ela, ó, tá vendo quando eu faço esse movimento de apertar ela
sai um pouquinho para fora, é isso que a gente quer. A gente aperta para empurrá-la para fora. Você não precisa puxá-la para baixo. É só apertar na bolsinha que a linha d'água fica exposta. Agora nós vamos fazer acabamento na pálpebra superior com o marrom de tom mais frio e um pincelzinho chanfrado. Nós vamos fazer um delineado na parte superior com o tom de marrom. Se você quiser fazer preto, você pode fazer preto, mas eu pensei numa maquiagem bem neutra mesmo para vídeo, tá? Mas quem quiser fazer, quem gostar de uma maquiagem mais marcante, pode fazer esse delineado de preto. Da mesma forma que eu não fiz aplicação de cílios nesse vídeo, porque eu imaginei que vocês quisessem uma maquiagem mais natural possível, mas nós podemos fazer também. Como eu estou fazendo esse delineado com sombra, reparem que eu pego o produto várias vezes no pincel e venho aplicando na pálpebra. Vocês vêm de pouquinho em pouquinho, porque senão vocês não ficam com carga no pincel. Então a gente vai construindo esse delineado bem escurinho, bem marcantezinho, só que em tom de marrom e com sombra. Eu gostaria que vocês reparassem também que eu não venho fazendo um delineado gatinho com essa sombra, porque delineado gatinho é uma maquiagem mais marcante. E como aqui a proposta é fazer uma maquiagem mais suave, sem ser suave, né, por conta dessa pele bem elaborada, mas uma maquiagem mais natural, eu optei por não fazer o delineado gatinho. Para fazer a aplicação da máscara de cílios, eu gosto de usar esse aparelhinho que a gente chama de Curvex. Eu encaixo a base dos meus cílios superiores no aparelhinho, aperto e espero 30 segundos. A gente vai fazer a aplicação da máscara de cílios e é muito importante que vocês retirem todo o excesso de rímel do pincel, tá ok? E vamos aplicando nos cílios. Eu gosto de fazer movimentos de zigue-zague na raiz dos cílios. Ó, encaixa e faz movimentos de zigue-zague. Para dar bastante volume para esses cílios e comprimento para esses cílios, a gente vem pintando várias vezes, a gente vai construindo várias camadas na ponta dos cílios. Mas quando eu venho na raiz dos cílios, eu preciso fazer esse movimento de zigue-zague. Pega mais carga de produto, retira todo o excesso do pincel e vem construindo mais uma camada nos cílios. No vídeo, eu optei por fazer um lado todo primeiro e depois o outro, mas normalmente eu faço os dois ao mesmo tempo, porque assim eu tenho tempo de secagem entre uma camada e outra. Agora a gente vai para a camada da parte inferior. Na parte inferior, eu uso apenas uma camada de máscara de cílios para não ficar tão grosso, tão pesado. E os meus cílios já são bem compridos, vocês podem reparar. Mas caso vocês queiram aqueles cílios bem volumosos embaixo, cílios de boneca mesmo, aí vocês podem fazer várias camadas. Depois da aplicação da máscara de cílios, eu venho e aplico esse batom cor de boca. Esse batom é um batom da Natura, ele é uma cor bem nude, muito bonito. Para finalizar essa boca, optei passar um gloss também de cor bem natural, bem clarinha, para ficar uma maquiagem bem leve. Agora nós vamos corrigir as nossas sobrancelhas. Vocês vão escovar os pelinhos de vocês para cima, para vocês verem aonde tá a sobrancelha direitinho. E vocês vão pegar um pincel e marcar o final da sobrancelha, onde essa sobrancelha deve acabar, para ver se vocês têm preenchimento nela ou não. Vocês vão marcar o pincel no arco do cupido, logo abaixo dos olhos, ele tem que passar na linha dos olhos, rente à linha d'água, e ali nesse traço vai ser o final da sobrancelha de vocês. Reparem que a minha tá acabando bem certinho onde deveria acabar. Vocês vão fazer isso dos dois lados. Arco do cupido, canto externo dos olhos bem abaixo da linha d'água e sobrancelha.
Ela tem que acabar exatamente ali, ó. Tô reforçando a marcação para vocês poderem ver, tá? Para fazer essa correção, eu uso essa sombra marrom de tom bem frio. Ele tem um fundo acinzentado, que é a cor do meu pelo, e um pincelzinho chanfrado. E aí eu venho fazendo um traço bem rente abaixo da minha sobrancelha, bem rente à linha da minha sobrancelha natural. Eu venho reforçando o traço dela e o excesso que se encontra no pincel eu vou arrastando para cima. Mesma coisa do outro lado. Um traço bem rente à sobrancelha e o excesso do pincel a gente vai arrastando para cima. Ó, como eu faço agora, no início ali, ó. Venham sempre conferindo se os dois lados estão iguais, ok? Lembrando que elas nunca serão perfeitas, nunca serão iguaizinhas, porque as nossas sobrancelhas, como a gente gosta de brincar na micropigmentação, as nossas sobrancelhas são irmãs e não gêmeas. Agora eu uso a escovinha de sobrancelhas para tirar qualquer marca que possa ter ficado e espalhar igualmente o produto pelas sobrancelhas todas. E temos uma sobrancelha pronta. Sobrancelhas prontas, é só a gente correr para o abraço. Então é isso, gurias. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Espero que eu tenha ajudado e contribuído com vocês. Beijinho e até a próxima.